Salve galera, aula 8 agora, continuando a aula de balanceamento químico, agora sim explicando o tipo de reação orgânica, né? São alguns tipos e eu vou explicar para vocês nessa aula. Essa aula é um pouco mais curta do que a outra, então fica tranquilo aí, logo depois da vinheta a gente vai ver quais os tipos de reações. Bom galera, então vamos começar aqui com a adição, tá bom? A adição, quando eu pego um elemento A com um elemento B, ou seja, eu vou juntar o A com o B para formar o AB. É muito tranquilo, né? Então a adição, ele vem do conceito de adicionar mesmo, beleza? Então eu vou pegar esse A mais B, formar AB. Esse é um tipo de reação inorgânica que nós conhecemos como adição. Tranquilo? Decomposição é o oposto. Quando eu pego já o AB já formado e vai formar então A mais B. Lembra que eu falei para vocês na aula de balanceamento que existe uma confusão muito grande a respeito de reagente e produto? Então agora eu vou falar sobre isso nesse momento para que vocês entendam. Nesse caso, ó, eu tenho dois reagentes e um produto. Por quê? Porque sempre, o meu lado esquerdo serão os meus reagentes e meu lado direito serão os meus produtos, beleza? Então eu tenho reagente e produto aqui necessariamente nessa ordem. Mas se você olhar aqui, esse cara é o produto. Ou seja, aquele vai ser produto também, né, professor? Não, aquele vai ser reagente. Não interessa que é a mesma coisa, beleza? Vocês têm que entender que a posição dele é que vai determinar. Onde ele está é o que vai determinar se ele é reagente ou se ele é produto. Legal? Então aquele age como reagente, aquele age como produto. Tranquilo? Antes da flechinha, reagente. Depois da flechinha, produto. E aqui eu tenho os produtos, beleza? Tá bom? Então vamos lá. Eu tenho adição e também é chamado de síntese. Então eu queria deixar muito claro isso. Ah, professor, por quê? Eu não posso saber só um nome? Não, galera, não dá para saber só um nome, porque algumas bancas traz outro nome. E aí você vai confundir. Nossa, o que é síntese? Então, adição também pode ser chamado ou síntese. Beleza? Então, adição ou síntese é a nossa o primeiro tipo de reação inorgânica. O segundo tipo, decomposição, também tem um outro nome. Nós poderemos chamar de análise. Análise, beleza? Decomposição ou análise é o fato de que eu tenho um só e ele vai dividir em dois. Tranquilo, gente? Muito fácil isso daqui. Agora nós vamos para os outros dois, né? Que nós temos só 4 nessa aula. Eu falei que era bem rápido. Lógico que depois eu vou trabalhar alguns exemplos com vocês, mas é bem rápido, é bem tranquilo. Simples troca. O que seria simples troca? O nome já te fala, né? Gente, presta muita atenção que isso é muito sério. Esse AB aqui, ó, eu tenho o cátion, então eu vou colocar positivo para você entender que isso é o cátion, e eu vou colocar negativo aqui para você entender que isso é o ânion, tá bom? O cátion, ele vai continuar necessariamente sendo cátion, tá bom? Isso é sempre. E o ânion, necessariamente, ele vai continuar sendo ânion. Então, nesse caso, o cátion, ele vai juntar aqui com o C. Professor, por que não foi o C e o B? Eu só consigo colocar o C e o B se o C for cátion, beleza? Mas nesse caso, esse cátion ele vai juntar com esse cara que é ânion e vai formar, ó, o composto AC. E necessariamente, então, esse cara vai ficar sozinho, o B vai ficar sozinho. Poderia acontecer o contrário? Poderia. Se eu pego, por exemplo, o BC, mas, toma muito cuidado, eu não colocaria BC aqui, porque esse cara é ânion. Então seria CB, entendeu? Porque o cátion ele tem que ficar na frente. Então, mas nesse caso, como esse cara é ânion, por isso que deu AC. Tudo bem? Muito simples, né? Essa é a simples troca. Simples troca quer dizer que eu vou trocar só um parzinho, beleza? Simples troca, imagina o seguinte. Você tem lá seu amigo, seu cara muito amigo seu. Então você sempre sai com ele. E aí tem um outro cara que ele é aquele amigo, tipo, sabe, mais ou menos? Ele é aquele amigo de às vezes, vamos ligar pra ele, hoje não, vamos só nós dois. Nós dois, né, temos mais afinidades, aquele cara às vezes. Então tem um cara que é avulso, esse cara é avulso, tá às vezes. Só que você é muito amigo desse cara aqui, desse primeiro cara. Quando você saiu com ele, por algum motivo você brigou com ele.
se desentendeu lá, teve uma briga. Então esse seu primeiro amigo ficou bem chateado com você. Lembra daquele cara avulso? Lembra, né? Então, esse seu amigo vai ligar para ele. Olha aí. Ligou para ele e vai, começar a sair com ele e você vai ficar sozinho. Você vai ser o novo avulso, tá bom? Isso é uma simples troca. Uma troca simples. Quer dizer, necessariamente tem um que ficou avulso, tá bom? Teve um que ficou sozinho. Mas nós temos agora um caso de dupla troca, né? Dupla troca não vai ter ninguém avulso. O que seria uma dupla troca? Todo mundo aqui tem aquele coleguinha que tem mais afinidade e sempre tem uns grupinhos, né? Os grupinhos que têm mais afinidades. E é muito louco, porque eu vejo isso, eu tô em sala de aula e eu vejo muito isso claro, assim, no dia a dia. Do nada, alguns grupinhos se desfazem e montam outro com outras pessoas. Então, tinha um grupinho ali que acabou e ele virou o outro grupinho. E assim vai. Isso acontece em uma dupla troca. Se liga. Esse cara aqui, olha, o A é muito amigo do B. Ele é muito amigo do B. E o C é muito amigo do D. Só que vai acontecer o seguinte. O A, ele é cátion e o B, ele é ânion. O C é cátion e o D é ânion. O que vai acontecer? Lembra que cátion não pode juntar com cátion. E ânion não pode juntar com ânion. Isso você tem que lembrar. Não dá para acontecer isso. Então, o cátion com ânion. Ânion com cátion. Me responde aí, amiguinho do outro lado da câmera. Pode me responder. Pode me responder. O A vai com quem? O A, necessariamente, se ele não for com o B, ele tem que ir com quem? Com o D. Porque cátion vai com ânion. Então, tá vendo esse amiguinho aqui, Ele já abandonou o D, ele já abandonou o B e foi com o D. Ele abandonou, ele falou, essa amizade aí tá meio chata, né? Então eu vou com outro. Formei AD. E aí, necessariamente, olha o C ficando sozinho, porque foi trocado pelo D, e olha o B ficando sozinho, porque foi trocado pelo A. Só que eles sozinhos, eles não ficam mais sozinhos, porque acontece o quê? Como um cátion e o outro é ânion, vai acontecer uma junção de CB. Tem muita gente que vai, não é BC, professor? Não, né? O B é ânion, ânion tem que ficar depois. O C é cátion, o cátion tem que ficar antes. Olha o CB formado aqui. Ou seja, isso é uma dupla troca. Muito legal, não é? O cátion vai com o ânion do outro e o ânion do outro vai com o cátion de um. Muito tranquilo, muito fácil de entender. Esses são os quatro tipos de reações inorgânicas, tá bom? Vocês vão ver simplesmente esses quatro, só que dentro das reações você tem que saber identificar. Beleza? Então na próxima lousa agora eu vou colocar aqui e você vai conseguir identificar comigo, lembrando do balanceamento, que é muito importante, tá? Na nossa aula anterior eu falei sobre balanceamento e agora que tipo de reação é essa? Já já eu volto, hein? Agora eu vou explicar para vocês como reconhecer se é adição, se é decomposição, se é simples troca ou dupla troca com aqueles modelinhos do A, B, C, D. Você fala, professor, aquilo lá é muito fácil de ver, né? Assim é mais difícil. Não é, cara. Fica tranquilo. É só saber o que é cátion e o que é ânion, que já era. Belezinha? Então bora lá. A primeira aqui, que eu já tinha falado para vocês, inclusive no balanceamento, né? N2 mais H2 formando NH3, formação da amônia, né? Bateu o olho, gente, balanceia, beleza? Mesmo que o exercício não peça. É sempre uma dica que eu dou. Ele não tá pedindo isso, ele só quer saber se é adição, decomposição. Não, cara, balanceia. Vai por mim, tá? 2 ali, coloca 2 aqui, naturalmente, porque vocês já aprenderam isso. Lembra que o 2 multiplica com 1, então 2 N's de cada lado. E esse 2 também multiplica com 3. Então eu tenho 6 H's, então eu preciso ter 6 aqui, então é só colocar 3 também aqui e já era, beleza? Mas a questão aqui não era o balanceamento, era saber se é adição, decomposição, simples troca ou dupla troca. Eu não tive nenhuma troca, então eu já descarto simples troca e dupla troca, tá vendo? O N com H virou NH. Então se é uma junção, obviamente, isso é uma adição. Legal? Lembrando lá, o N, ele juntou aqui com o H e eu fiz uma síntese, né? Então é uma síntese ou adição. Beleza? Muito tranquilo. Nesse caso de baixo aqui, você já vai ver que é o oposto, porque eu tenho um inteiro, tá? O NH4Cl, lembrando que o NH4 ele é cátion e o Cl é ânion, tá? Então ele está inteiro aqui, inteirão, e de repente eu desfiz essa união aqui com NH3 e HCl. Não tive troca nenhuma, então simplesmente é uma decomposição.
tive um inteiro e esse inteiro rachou-se aí em duas partes. Legal, né, gente? Decomposição. Olha o nome já é um pouco explicativo, né? Já é autoexplicativo, então só colocar aqui que é decomposição. Lembrando que não é só decomposição o nome, também pode ser chamado de análise. Decomposição ou análise, tá bom? Não esqueça disso. Inclusive no material tem exercício com análise ali para você colocar que é decomposição, hein? Eu vou ver, vou verificar se você está acertando esses exercícios, beleza? Essa terceira reação aqui, eu vou ter KI mais Cl, formando KCl com I. Olha, de novo, KI mais Cl, formando KCl e I. O K, ele estava com o I, ele brigou com o I, ele brigou. Não quero mais o I, agora eu quero o Cl. E quem ficou sozinho? Antes o Cl estava sozinho, depois o I ficou avulso. Lembra que eu falei para vocês, sempre quando um estiver sozinho, é simples troca. Olha aí a dica para você, cara, você não pode errar isso. Olha lá, tá sozinho, simples troca, beleza? Muito simples, eu só tive uma troca, eu não tive duas, então simples troca. Lembrando também de balancear, né? Ó, aqui de cima também a mesma coisa, 4 hidrogênios, 3, 4. N, Cl, Cl. Então o de cima tá balanceado, vamos olhar o de baixo. E 2. Então, se tem 2 Is ali, eu preciso ter 2 aqui na frente, ó. Porque aqui, ó, já coloquei 2 Is aqui, tá bom? E 2. Ó, 2 Is, 2 Ks, então eu tenho que colocar 2 aqui, 2 Ks. Quando eu coloquei 2 aqui, eu coloquei 2 Cls. Então, 2 aqui já era, morreu o balanceamento. E eu sei que isso aqui é simples troca. Legal, gente? Muito tranquilo, não é? E aí, a nossa última, obviamente, é o que sobrou, dupla troca, mas eu queria fazer algumas observações aqui para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Dupla troca, gente, você tem que saber que o cátion vai com o ânion e o ânion vai com o cátion. Mas, para saber isso, você tem que identificar quem é cátion e quem é ânion. E eu vejo que a dificuldade é essa. Eu olho para isso, ai, professor, eu não sei. HN é cátion, será? E só o O é ânion? Uma dica para você, uma dica muito séria para você. Eu vou deixar no material de apoio uma tabela de cátions e uma tabela de ânions. Não é para você decorar isso, cara. Não, pelo amor de Deus. Não é para você chegar e ficar, ai, H+ é cátion, NO3- é ânion. Não, não é para decorar. Quando você for aplicar o exercício, o professor Yuri sempre fala, né? Física é aplicação de exercício. Química também. Quando você for fazer o exercício, você vai analisar essa tabela de cátion e essa tabela de ânion. Quando você analisa ela, de tanto analisar ela, de tanto fazer exercício, depois você não vai mais precisar olhar para a tabela de cátion e olhar para a tabela de ânion, porque você já sabe, você já bate o olho e já sabe, isso é cátion, isso é ânion. Então, quando você olhar para isso aqui, você tem que saber necessariamente que o H é cátion e que o NO3 é ânion. Professor, o NO3 é -2, -3, é -4 ou é só menos? Tabela de ânion. A tabela de ânion vai te informar. E depois de um certo tempo, você já vai saber que naturalmente o NO3 ele é menos. Ou seja, ele só precisa de um elétron. Por isso que só tem um H, tá bom? Se precisasse de 2, seria H2, 3H3 e assim sucessivamente. Esse H aqui, ó, ele vai namorar o OH formando água. Ó, então se liga. Ácido mais base, já falei isso para vocês. Toda reação com ácido e base é uma neutralização. Vai formar um sal, ó o sal bonito aqui, e vai formar a água. Então, é regra, ácido mais base vai formar sal e água, beleza? Vamos olhar aqui muita calma, ó, cátion com o ânion, ficou aqui, ó, trocou. Você viu que o H namorava o NO3? Não namorou mais, ó, o NO3 ficou sozinho. Só que o Ca foi trocado pelo OH. Então, tanto o Ca quanto o NO3 ficaram sozinhos. E aí eles, naturalmente, vão dar a mão, vou começar a namorar. E olha aqui, ó, olha o sal aqui formado. Então eu tenho uma dupla troca, troquei duas coisas. Legal? Beleza. Tá vendo que eu não tenho nenhum número aqui no H? Lembra na dica da aula de balanceamento que eu falei pra vocês? Eu tenho um aqui no caso, então por isso que eu tenho um aqui. Aqui eu tenho 2. Então esse 2 você vai colocar aqui, ó. Tá vendo? Eu falei isso na aula de balanceamento, gente. Não esqueçam disso, tá? Beleza. Agora é só fazer o balanceamento rápido, né? Eu tenho 2 NO3 aqui. Vou colocar 2 aqui na frente naturalmente, porque agora eu também tenho 2 NO3. Ca só tem um, então morreu.
Vamos olhar hidrogênio, 2 hidrogênios com 2, ó, aqui tem 1 na frente, não tem nada, é 1, então só tem um 2 aqui. 2 com 2 dá 4, beleza? Então é só colocar 2 aqui, porque 2 vezes 2 dá 4. 6 oxigênios com 2 oxigênios dá 8, 2 aqui com 6 dá 8. Beleza? Então esse final vou colocar aqui de DT, que você já sabe que é dupla troca. Tranquilo, galera? Ótima aula com vocês, fiquei muito feliz, espero que vocês estejam gostando. Vai lá na aba de exercício, realize exercício, tudo bem? Vai lá também, baixe seu material de apoio, qualquer dúvida, aba de monitoria. Nos vemos na próxima, não perca a cabeça.